Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o vídeo de 156, Evocação das Pessoas Vivas, Livro dos Médiuns, capítulo 25. Retornando aqui à nota, posterior à pergunta de número 51, no Livro dos Médiuns, nota de Allan Kardec, Então, tratamos parcialmente no final do vídeo anterior e agora nós estamos retornando a esse assunto que é a respeito dessa nota. Depois nós vamos para a pergunta de número 52. Então, como estávamos discutindo a respeito desse assunto, estudando a respeito desse assunto no vídeo anterior, Kardec nessa nota coloca: a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Então, nós já tratamos a respeito desse assunto, não vamos abordar mais isso, Mas isso é relativo. Isso é relativo. Porque, como já dissemos, a reencarnação, ela se torna definitiva no ato conceptivo, no ato da concepção. Como nós já dissemos, a pílula do dia seguinte é abortiva. Não precisa ser a pílula do dia seguinte, não. 5, 6 horas depois do ato, se a mulher esqueceu de tomar o remédio e se o organismo dela encontra-se sem hormônios, para combater, e se naquele relacionamento ali, naquele ato ali, ocorreu de fato ali uma aproximação, de um espírito e tal, 6 horas depois é considerado aborto. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa chega no plano espiritual pensando uma coisa, de repente os mentores vêm e mostram aquela lista de um tamanho de débito que a pessoa cometeu aqui na Terra. A pessoa fica super assustada, fala: mas por que isso? Eu não fiz isso. Fez sim. Então, a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Só que agora vem o esclarecimento de Kardec com relação ao processo de poder ou não poder aquela alma se comunicar numa casa espírita, através de um médium, ou não, devido ao estado perturbatório que os meses provoca a aproximação do nascimento, provoca naquela alma ali. Isso é verídico, isso é verdade. Em momento algum nós estamos dizendo que Kardec não está dizendo a verdade, mas nós temos que mostrar esse outro lado para as pessoas entenderem que essa confusão toda que agora também, que Kardec vai narrar aqui agora, que ele narra aqui, essa confusão que o espírito sente é o espírito, é a alma pobre. É a alma inferior. Porque a alma superior, a alma nobre, ela não passa por esse tipo de perturbação que Kardec narra aqui agora. Você vê que eu falo até de Kardec, mas não é contradizendo Kardec, não é dizendo que Kardec errou. É procurando mostrar um outro lado para as pessoas, que as pessoas mal raciocinam que isso é possível. Por exemplo,
Você imaginaria que a pílula do dia seguinte seria abortiva? Outro método preventivo que é abortivo. Você sabia que aquele método preventivo que chama-se DIU, você sabia que ele é abortivo? É lógico que ele é abortivo. É só você estudar a forma como ele é introduzido na mulher e depois você vai analisar o que nós estamos dizendo aqui. Porque o DIU, eu estou procurando termos aqui, tá? Porque nós não podemos, assim, falar certas coisas. Nós temos que pensar para poder, porque tem um público de criança também que assiste esses vídeos. Então, vamos pensar-se da seguinte forma que olha o simbólico assim, só usando esse termo para você ver, ó. Vamos pensar-se de que o reservatório ele transborda. Captou a mensagem? O reservatório transborda. E num dado momento, ele não só pode transbordar, como ele pode também eclodir, estourar lá dentro. Aí, se ele estoura lá dentro, para onde é que vai aqueles espermatozoides? Se ele transbordar, para onde é que vai aquele espermatozoide? Quantos milhões de mulheres usando o DIU 2 meses e meio depois, sentindo uma certa diferença nas glândulas mamárias, que vai ao médico, descobre que está grávida, mesmo usando o DIU. Ei, gente, mas tem mais coisas aí, mas eu não vou adentrar esse item, não. Eu vou deixar você, principalmente mulher, curiosa um pouquinho. Porque você tem que estudar essa parte. Então, só voltando para a sequência. A encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, olha só, o espírito designado para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima. Você se lembra que eu disse isso, né? Então, espírito, não, alma. Tá bom. A alma, à medida que o nascimento se aproxima, porém, desde a concepção do corpo, a alma designada para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima. Só que isso é relativo. Por que é relativo? E também é complexo. Por que é complexo? Cada caso é um caso. Por que cada caso é um caso? Devido à desigualdade evolutiva. Uns sentem no nível maior, outros num nível menor, de forma que o que faz, ou melhor, de forma que o que leva a alma ali no útero de sua mamãe a sofrer todas essas, essas perturbações, é o nível evolutivo dela. Porque aquela alma evoluída, ela não sente nada. Francisco de Assis é o exemplo, né? Como eu já disse no vídeo anterior. Ele, no entanto, depois ali do ato da concepção, deixou ali o corpo em formação e preso, lógico, ao corpo, e permaneceu quase 9 meses trabalhando nas colônias. Então, ele não sofreu perturbação nenhuma por causa
ali daquela pressão. Então, essa perturbação, quem sente são os espíritos, ou melhor, são as almas mais atrasadas. As almas mais atrasadas, elas sentem sim uma perturbação muito grande, um estado letárgico muito grande, um estado de hibernação muito grande. Sabe, é como se fosse assim um quadro anestésico, como se fosse anestesiando. Sabe quando, por exemplo, quando você vai ao dentista e o dentista pá, uma anestesia ali na sua boca ali, no seu dente? Aí depois você fica palpando, assim, caçando a boca, assim, caçando. Como se fosse aquilo ali, vai anestesiando. Então o espírito vai entrando como se aquela chama fosse apagando gradativamente. Que de fato, para muitas almas, é difícil o processo reencarnatório, ele é doloroso. Agora, nós temos que entender também que em 100% de almas que encontram-se no corpo físico reencarnadas, né, na condição de pessoas reencarnadas, que evocadas no centro espírita, 100%, em cada 100%, umas 5 só, 5 pessoas só, 5 almas, comparece lá no centro. 95% não comparece não. Porque elas não possuem capacidade emocional, psicológica. Elas encontram-se num estado letárgico muito grande. Elas encontram-se numa hibernação tão grande que um mentor espiritual da casa, ele se manifesta ali através de um médium sério e leva ao conhecimento de todo mundo ali. Fala assim, ó, esse ser que vocês acabam de evocar não pode comparecer por alguns motivos. É lógico que o mentor não vai dizer, né? Não foi possível trazer aquele espírito que vocês evocou lá da sua casa, não, porque aquele espírito lá, ele é rude, ele parece uma anta, de tão burro. Não é assim também, não. Os bons espíritos têm classe. Não é igual eu aqui, não, que já soltei esses palavrões, eu peço até desculpa. Mas de vez em quando eu tenho que soltar esses palavrões só para você ver a diferença. Porque tem espírito, aliás, tem almas que vivem no corpo físico nessas condições de uma anta, de uma toupeira. Acertei, vó, acertei. Falei, mexi comigo. Tem almas que vivem aqui no corpo físico na condição de uma anta, de uma toupeira, você entendeu? Mas isso é próprio de um indivíduo, né? Semelhante atrás de semelhante. Então não são todas as almas que são evocadas na casa espírita que pode lá se manifestar, não. Na casa espírita séria, mas é onde entra o cuidado. 100% das almas no corpo físico evocadas nas casas espíritas meia boca manifesta lá 101%. Amanhã é só 100? Não, mas comparece mais 1% lá e comunica também. Porque são impostores, são charlatões, são mistificadores, são hipócritas, são charlatões mesmos, sabe? Então é aí que está a diferença. Onde estuda, onde não estuda. Agora, quem é que tem coragem de dizer isso? Só o Castor, vó. Não é essa não, vó. Pelo amor de Deus. Castor, não é só toupeiro, não, gente. Castor. Só o Castor que tem coragem de dizer isso. Tá bom. Só depois vai me pagar também. Então, da mesma forma acontece com a alma no útero de sua mamãe. Se ele é mais atrasado, ele vai entrando naquele estado letárgico. Então, ocorre ali a concepção e conforme vai aproximando-se os 9 meses, aquilo ali vai se tornando uma prisão cada vez mais intensa. Né? Como se fosse o nascimento, é como se fosse
o julgamento do meliante aqui na Terra. Porque é no julgamento que o juiz vai dizer quantos anos ele vai permanecer na prisão. É mais ou menos dessa forma. Então, por isso que na doutrina espírita, muitos usam aquele ditado assim, que mais ou menos todo aquele que reencarna é considerado como um meliante que acaba de ser trancafiado em uma penitenciária. Todo aquele que desencarna é o mesmo que aquele meliante que cumpriu a sua pena na penitenciária e, por ele ter cumprido, então ele é solto, ele é libertado. Então você entendeu? Que interessante isso. Reencarnar é o mesmo que adentrar a penitenciária. Desencarnar é o mesmo que o preso que cumpriu a sua pena e está sendo posto em liberdade. Agora, a reencarnação não significa só uma penitenciária. Aqui significa uma faculdade, a reencarnação significa uma faculdade, um jardim de infância, um hospital psiquiátrico aqui na Terra, um reformatório. Aqui, gente, o corpo físico significa tudo. Tudo que a alma necessita para a sua lapidação, né? Então, vamos dar sequência aqui nesse assunto gostoso que já está terminando já. Então, porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para... seria a alma designado para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima, né? E lhe tira a consciência de si mesmo, é verdade, e por conseguinte a faculdade de responder sim, tá certinho. Isso aqui, ó, você vai encontrar, veja-se, o livro dos espíritos, da volta do espírito à vida corporal, união da alma e do corpo, na questão 344. Só que isso é relativo. Já dissemos isso. O espírito evoluído, ele não passa por esse processo, por essa tortura, né? Por esse esquecimento, ali no útero de sua mãe. Desculpa. Ali no útero de sua mãe. A depender do espírito, porque isso é relativo, devido ao nível, à desigualdade evolutiva. Mas tem espírito evoluído também, que o processo ali, ele é tão minucioso, e é tão sutil, e é tão relativo, que mesmo alguns espíritos evoluídos, eles sofrem todo esse processo aqui, que acabamos de ler, que Kardec descreve. Sabe? Agora, tem espíritos inferiores que eles são tão inferiores, coitadinhos. Olha o caso aqui. Que ele não vê o momento da concepção, ele não presencia o momento, ele não sente, na verdade ele não sente o momento da concepção, ele não sente os 9 meses de reencarnação, nasce, ele não sabe que nasceu, vive 80 anos no corpo físico e não sabe que viveu, desencarna e não sabe que desencarnou, vai para o umbral e não sabe que foi para o umbral. Que é isso? O estado de inferioridade, o estado de ignorância. Você entendeu? Pode ter certeza que muitos seres aqui na Terra passam por isso. Nesse exato momento tem seres passando por isso aí. Olha lá se nós mesmos não nos encontramos nessa situação. Eu tenho certeza que eu estou numa dessas. Eu
tenho certeza, vó Leontina é que fica com algumas desculpas aqui de vez em quando, mas eu tenho certeza que entendeu? A pessoa não lembra de encarnação passada, não lembra de nada, entendeu? Ele é um letárgico. Um número inimaginável, gente, de seres vive aqui na Terra nessas condições, nessa pobreza de espírito. Então, por isso que nós temos que usar aqui, na nota de Kardec, o bom senso. A gente tem que usar o bom senso, que isso aqui é um estudo. Hoje nós não podemos deixar de mostrar esse outro lado, que Kardec, por vários motivos, não pôde esclarecer dessa forma, nos abrindo os olhos dessa forma, deixando-nos que nós mesmos aqui raciocinássemos, que nós temos que raciocinar, né? Mas nesse exato momento, um número inimaginável de seres estão passando por esse processo. Não sabe que encarnou, não sabe que desencarnou, não sabe que está no umbral. 5, 10, 20, 30 encarnação, reencarnação, desencarnação e não sabe. Ora, para você ver, eu encontrei com um amigo meu em algumas regiões, né, na erraticidade. E ele estava passando por uma certa dificuldade, assim, de sofrimento. E ele falou para mim assim, ô Luiz, tudo bem? Foi tudo bem, como é que vai? Eu não estou muito bem não, só faz um bom tempo que eu estou procurando a minha casa e eu estou perdido, eu acho que eu estou com amnésia. Você podia me ajudar a chegar até a minha casa? Aí eu pensei, falei, gente do céu, será que é o que eu estou pensando? Eu pensei assim, será que ele não sabe que desencarnou? Sim, aí vó chegou e falou para mim assim, tenha cautela com o nosso irmão, porque o nosso irmão não sabe ainda que deixou o corpo físico. E olha só para você ver, quase 7 anos perdido para lá para cá, nas ruas da cidade, nas regiões umbralinas, naquele entra e sai nos bares. Por isso que é um perigo esse negócio de frequentar boteco, bar, essas coisas. Porque ali está cheio de espírito usando os encarnados como copo deles, para eles saciar os desejos deles, da bebida, do churrasco. Esses antros de perdição com todo respeito, da sexolatria aqui na Terra, ali está cheio de espírito vampirizando as energias dos encarnados. Então as pessoas têm que ter consciência disso. Eu podia dizer outros nomes aqui, mas não vou dizer mais nomes não. Outros lugares também aqui na Terra. Né? Porque muitas pessoas já me ouviram dizendo isso, tratando desse assunto. Mas aí eu pensei, falei, meu Deus, essa pessoa, quase 7 anos, mais de 7 anos, desencarnado. Eu falei, mas você está perdido? Sim, eu não sei o que aconteceu comigo, de repente me deu um estalo na cabeça e de fato a pessoa desencarnou com um AVC. Me deu um estalo na cabeça e uma dor forte na cabeça e eu fiquei perdido e eu estou perdido até hoje, eu não consigo encontrar minha casa, me leva para minha casa, até a minha casa, por favor. Aí é lógico que nós o encaminhamos para outros lugares, né? E não para a casa dele, onde a família dele fisicamente ainda reside até hoje, em São Sebastião do Paraíso. 2022. Então isso aconteceu há 7 anos e meio atrás, né? Anterior a 2022. E ele foi conduzido, né? Nós o conduzimos até um departamento hospitalar e ele está muito bem, foi tratado. Hoje está uma pessoa, um ser excelente. De vez em quando ainda vem aqui ainda
no esmiuçamento aqui, juntamente com a equipe espiritual. Aí eu até pergunto se ele vai pagar aluguel, né? Porque de vez em quando aqui enche tanto de espírito aqui, por exemplo, casa da mãe Joana, falta de respeito, essas coisas, né? Eles desfrutam do meu ambiente, desfrutam da energia, desfrutam de tudo quanto é coisa aqui e não paga nada. É brincadeira. Por isso que eu não tenho medo do desencarne, porque convivo com o mundo espiritual 24 horas. Então, é isso. Né? No próximo vídeo nós vamos tratar da questão número 52, mas vai ser no próximo dia. E você entendeu, né? Tudo está certinho conforme está aqui no livro dos médios. Kardec nunca errou, os bons espíritos nunca erraram, mas é do nosso dever que nos foi confiado esse trabalho para tentar mostrar o outro lado que as pessoas às vezes não conseguem enxergar esse lado, né? Mas não é porque as pessoas não conseguem enxergar que as pessoas não têm capacidade. É que é assim mesmo. Mas se a pessoa forçar um pouquinho mais, a pessoa consegue ler mais que 3 páginas por dia, mais do que 4 páginas ao dia, você entendeu? É uma questão assim de persistência. Então tem que ser persistente. Se não for persistente, não consegue não. Então até o próximo vídeo.